Vamos falar agora do Henry David Thoreau e a desobediência civil. Então, a gente vai fazer um estudo sobre as obras deles, examinando as ideias conceituais, porque dentro do contexto lá da UNB, eles trazem logo na sequência, então, podem sim vir aliados aí com os estudos do Immanuel Kant, tá? Então, vamos lá. Esse histórico, os Estados Unidos do século XIX, na guerra contra o México e a manutenção da escravidão, o autor se recusa a pagar impostos para manter esses sistemas de ações e ele acaba sendo preso. O ensaio surge como uma resposta à sua experiência pessoal e uma grande crítica ao Estado. Então ele vai falar crítica à desobediência cega, o autor questiona o papel do cidadão que obedece leis injustas, afirma que a obediência às leis é diferente de justiça e que muitos cumprem ordens sem reflexão moral, porque eles estão agindo como máquinas. Consciência moral. A consciência individual deve prevalecer sobre a imposição do Estado, o verdadeiro patriotismo está além de defender o justo, o dever do cidadão é não cooperar com a injustiça, mesmo sob o risco da punição. A desobediência como uma ação ética, então a desobediência civil, nesse caso, pacífica, racional, moralmente motivada, o indivíduo deve recusar a colaboração com práticas que sustentam o mal. Essa forma de resistência antecipa práticas como do Gandhi, tá, do Martin Luther King, o individualismo e liberdade. O Thoreau valoriza a autossuficiência e a independência moral e rejeita o conformismo social e a alienação. A liberdade começa com a ação de indivíduos conscientes. Contribuição para a cidadania estimula o questionamento ético das estruturas sociais, exigem coragem moral para confrontar a maioria das leis injustas e propõem uma atuação ativa, não submissa e consciente. Gente, ele leu Immanuel Kant. Com certeza ele leu Immanuel Kant, porque você vê passando por aqui o saperialdi, a menoridade, a maioridade, né, para se levar ao esclarecimento. Qual que é a conexão com Kant? Falando em autonomia, Kant é o uso da razão para a gente se emancipar da menoridade. Já o Thoreau, consciência individual acima da legitimidade. Então, o Kant, ele ainda falava assim, beleza, eu tenho lá obediência civil, né, para manter a ordem e o caos. E aí o Thoreau faz o questionamento, tá, mas quando isso vai contra, né, a moral, a ética, aí ele lança, então, a questão dele. Coragem moral. O Kant, ousar saber, que é o saperialdi, né, pensar por si é um ato de coragem. Já para o Thoreau, desobedecer às leis injustas é um ato ético. Obediência civil tolerada, mas com liberdade de crítica. Para o autor, obediência às leis injustas devem ser recusadas. Papel do cidadão, um cidadão esclarecido, racional e autônomo, de acordo com Kant. Para o Thoreau, cidadão ativo, ético e não conformista. Transformação social, gradual via esclarecimento. E para o Thoreau, ela é direta via ação da resistência. Isso aqui lembra muito o Tribunal de Nuremberg. Quando a Hannah Arendt, ela fala sobre a questão do poder, da autoridade, né, das ditaduras. Ela diz que grande parte dos soldados se esconderam na questão das hierarquias. Olha, eu fiz isso porque eu estava sob o comando de alguém. Na visão do Thoreau, o que seria? Desobedecer leis injustas é um ato ético. As aplicações que a gente pode ter aí, dica para a UNB. Articulações com temas como fake news, a tutela da informação, pessoas que não questionam informações permanecem na menoridade, o autoritarismo e censura, dissimula o uso público da razão impedindo esclarecimento, movimento da resistência civil, protestos, boicotes, objeções morais baseadas na ética da desobediência, educação e cidadania, papel da escola, informar sujeito autônomos e não meros repetidores. E dica para sua prova, a banca, gente, ela sempre valoriza a capacidade de articulação crítica, a análise das ideias filosóficas, relação com os sistemas contemporâneos, palavra-chave, autonomia, emancipação, moral, liberdade, crítica, justiça, ética e cidadania. Então, prepare-se para relacionar essas ideias e vai dar tudo certo aí na sua prova. Agora a gente vai fazer uns exercícios e ver como se comporta o tema de acordo, né? Então vamos lá, pessoal. Texto 1. Ousar pensar e o desafio da autonomia. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem a direção do outro. Saperialdi tem a coragem de servir-se do seu próprio entendimento.
Immanuel Kant, resposta à pergunta: o que é esclarecimento, de 1784. Em tempos de sobrecarga de informação e influência de algoritmos, pensar por si mesmo tornou-se um desafio ainda mais urgente. A autonomia intelectual defendida por Kant nos séculos XVIII ainda se mostram necessárias para formar cidadãos críticos diante das novas tutelas do século XXI, sejam elas políticas, digitais ou ideológicas. Julgue os itens a seguir como certos e errados, que é assim que vem na sua prova, tá? Para Kant, a menoridade é causada exclusivamente pela incapacidade intelectual do sujeito. Não, a menoridade não é que ele é incapaz, ele é tutelado. Ele precisa de alguém para falar por ele, por isso que o item está errado. C. Gente, na hora de eu formatar eu não tirei, mas na próxima eu tiro, tá? O lema Sapere-Aude representa a exigência de que o indivíduo ouse sua razão para se libertar da dependência dos outros. Certíssimo. 3. A liberdade de pensamento, segundo Kant, deve ser praticada apenas em ambientes privados para evitar conflitos sociais, ambientes privados e públicos. 4. O pensamento autônomo é para Kant condição fundamental para a emancipação do indivíduo perfeito. Texto 2. A ética da resistência civil. Se a máquina do governo é de tal natureza que exige que você seja o agente da injustiça contra o outro, então digo: quebre a lei. Henry David Thoreau, A Desobediência Civil, de 1849. Em sua obra, Thoreau questiona a legitimidade de leis injustas e defende o dever moral de resistir ao Estado quando se torna instrumento de opressão. A ação política, para ele, deve partir de princípios éticos e da consciência individual, ainda que isso implique enfrentar sanções legais. Sua ideia inspirou movimentos históricos de resistências pacíficas, como os liderados por Gandhi e Martin Luther King. Vamos julgar os itens. Thoreau acredita que a justiça deve sempre se submeter à legalidade imposta pelo Estado. Não. A justiça é diferente da obediência, lembra? A gente, quando tem uma boa lei, beleza. Quando há uma lei que passa pela ética e pela moral sendo destruída, então a gente não obedece. 2. O autor defende que o cidadão tem o dever moral de desobedecer leis que perpetuam injustiças. Perfeito. 3. A desobediência civil proposta por Turner é a forma violenta e armada de revolta contra o governo. Errado. Não é violenta e armada, é através da desobediência, pacifismo, tá? 4. Para Thoreau, agir segundo a consciência é mais importante do que obedecer às leis do país, tá? Então, que a sua prova pode se apresentar e espero poder ter te ajudado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, isso é muito importante aqui para mim, dando feedback para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Então, compartilha com aquele seu colega que está estudando, compartilha com aquele grupo aí de estudos de vocês, e é importantíssimo para mim que você deixe aqui, gente, se você quer um conteúdo, que eu continue com essa série do Paz, ou se a gente faz uma outra forma, tá bom? Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.